Para de fugir da tua dor. Encare ela de frente. Ressignifique essa dor, entendendo que tudo tem um propósito debaixo do céu. Há um propósito a ser realizado, e Deus te utiliza de uma ferramenta chamada dor para te colocar no centro da vontade, chamado propósito do céu. Deus começa a movimentar algo poderoso. E aonde que Deus vai, Ruth? Deus, ele começa a ir exatamente em uma dor, em uma impossibilidade. Quando nós começamos a orar, a rota do nosso destino começa a ser alterada, e Deus nos coloca exatamente no centro dos seus propósitos. Só que no centro dos propósitos de Deus é o lugar mais seguro para estar, mas é o lugar que nós mais sentimos a dor doer, é o lugar que nós sentimos mais a afronta bater. Por que, Ruth? Porque Deus está moldando você. Deus está te deixando exatamente do jeito que Ele quer que você esteja. Para nós, dor é sofrimento, é choro. Para Deus, dor é ferramenta de trabalho. Para Deus, a dor e o sofrimento é esmeril que vai nos moldando, vai nos deixando do jeito que Ele quer, vai deixando do jeito que Ele quer nos deixar. Então, no centro do propósito de Deus, nós vamos sentindo doer, vai doendo, a angústia bate mais forte, a vergonha vem mais forte, a humilhação vem mais forte. Mas deixa eu falar uma coisa: nesse lugar que é o centro do propósito de Deus, ninguém morre, porque é algo chamado forja de Deus. E a forja de Deus tem fogo, mas a forja que tem fogo não destrói. É um fogo que modela, é um fogo que molda, é um fogo que fortalece, é um fogo que transforma, é um fogo que renova, é um fogo que te deixa realmente preparado para ganhar o quê? As mais afrontas que seja, para não te matar. Então nós vamos entender que Deus, através da oração de Zacarias, vai visitar uma dor em Isabel. Não gerar doía em Isabel. Por que tu diz isso, Ruth? Sabe por quê? A primeira vez que nós escutamos a voz de Isabel, a primeira pregação de Isabel, ela vai olhar para tudo e vai dizer: o Senhor se atentou para mim, os seus olhos me contemplaram, para retirar de sobre mim a grande humilhação que eu sentia entre os homens. Agora minha pergunta para você é: quem fala de humilhação? É quem se sente humilhado. Ninguém dá o que não tem. Não gerar doía em Isabel. Agora, a dor é grande e se torna ainda maior. Por conta do que, Ruth? Porque Isabel não só vivia a dor, a sua identidade foi trocada e alterada por conta da sua dor. O nome dela nem mais Isabel era. O anjo que chegou para falar com Maria vai dizer que ela era chamada de estéril. Tá vendo tua prima Maria, aquela que é chamada estéril? Aonde ela chegava, o nome dela não era Isabel. O nome dela era impossível. O nome dela era esterilidade. O nome dela era frustração. O nome dela era impossibilidade. Então difícil é já viver algo tão difícil assim. Mais difícil ainda é onde você chegar e as pessoas apontar no teu nariz a dor que você carrega, a humilhação que você tem, aquilo que você não tem o poder de mudar, mas as pessoas olham para você e dizem: você não é nada, você não consegue nada. Em uma época que se media a prosperidade de uma mulher em quantos filhos ela poderia dar para um homem. Então as pessoas olhavam para ela e vai dizer: tu és amaldiçoada. Então aonde ela ia, ela era chamada de estéril, mas numa conotação dizendo: você é amaldiçoada, você não merece estar aqui, você não merece viver o que você vive. Porque maior do que viver uma impossibilidade é ter sua impossibilidade sendo gritada na tua cara todos os dias. É você tentar mudar uma situação e vem um professor e dizer: se mata. É o inimigo olhar na tua cara e dizer: você vai morrer assim, você vai viver assim, e para você não tem jeito.
Mas quando Deus chega, Ele tira o rótulo do homem e coloca uma marca. Porque o homem é especialista em dar rótulo, Deus é especialista em colocar marca. O homem rotula, Deus não. Deus não coloca etiqueta em ninguém. Deus, Ele coloca uma marca. No rótulo de vergonha, Ele coloca uma marca de honra. No rótulo de dor, Ele coloca uma marca de vitória. No rótulo de angústia, Ele coloca uma marca de milagre. Oh, Deus. Mas deixa eu falar para você, o endereço da tua dor é o lugar que você vai viver o milagre. A proposta do céu hoje é: para de fugir da tua dor, encare ela de frente, ressignifique essa dor, entendendo que tudo tem um propósito debaixo do céu. Há um propósito a ser realizado, e Deus te utiliza de uma ferramenta chamada dor para te colocar no centro da vontade, chamado propósito do céu. Agora, o Senhor está dizendo: para de desperdiçar sua dor. Nós desperdiçamos a nossa dor quando entendemos que aquela dor é para nos matar e não para glorificar o nome de Deus. Desperdiçamos a nossa dor quando olhamos para aquilo achando que aquilo é o nosso fim, e não é para a glória do Senhor e o começo daquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Desperdiçamos a nossa dor quando olhamos para aquilo ali e nos limitamos a partir dela. Mas nós, ao invés de olhar para ela e realmente estabelecer crenças limitantes por conta dessa dor, nós desperdiçamos ao entender que aquilo ali é o começo de algo extraordinário de Deus em nós. Porque o nosso fim é a oportunidade do começo do céu. Quando nós assumimos o nosso propósito, nós assumimos o nosso melhor e maior lugar para se estar, que é aos pés do Senhor de joelhos. E quando assumimos este lugar, Deus, Ele começa a viver e liberar em nós uma cura em um endereço que tem por nome rua chamada dor. E quando Deus começa a visitar este lugar, algo começa a ser movimentado de sobrenatural de Deus. Porque isso não fica só em nós, mas vai através de nós. E aí a gente começa a se tornar o que, Ruth? Aí é o próximo nível do propósito. A gente começa a se tornar referência de milagres. Isabel começa a viver o sobrenatural do céu na dor que ela vivia, porque Deus visita essa dor e começa realmente a trazer um novo tempo no lugar de impossibilidade. Aí agora nós vamos entender que o propósito de Deus, ele vai sendo cumprido. A mão de Deus vai começando a continuar a movimentar. E o anjo chega para Maria. Aí nós já estamos no versículo 36. E é interessante, isso me chama a atenção, que um anjo chega para falar com Maria. É um anjo forte, bonito e carrega uma grande mensagem. Mas Maria olha para toda aquela visão e parece que tudo aquilo não mexe, não toca na fé de Maria. O anjo chega para Maria falando de algo poderoso que ela tinha ouvido da voz dos patriarcas, dos anciãos e dos profetas, mas tudo aquilo não move a fé de Maria. Por que tu diz isso, Ruth? Porque ela ainda continua questionando o anjo, dizendo: tu está dizendo aí que eu vou ser mãe de um Salvador, mas eu nem sou casada, como que vai acontecer? Gente, pelo amor de Deus, se um anjo aparecesse para mim, só o fato do anjo aparecer, ele não precisava nem abrir a boca, eu já dizia: já acredito, pode fazer aí, eu acredito em tudo. Eu ia dizer amém antes dele falar, abrir a boca. Agora Maria não, a fé de Maria não é ativada por conta do anjo e nem por conta da promessa. Ela ainda está cheia de dúvida e nem sabe como vai acontecer isso. Aí eu vou conjecturar, vamos brincar de faz de conta comigo?
O anjo pensa com ele, vai dizer: meu Deus, vou ter que apelar. Ela não está acreditando nem na aparição direito e nem na promessa que eu estou dizendo. Pai, me ajuda aí. Aí ele vai ter o quê? Vai ter uma mudança na conversa ali, porque o negócio era só com Maria, mas Maria não está acreditando como vai acontecer. Ele vai dizer: vou ter que apelar para Maria. Aí ele vai dizer para Maria: Maria, tu sabe a tua prima Isabel? Aquela que era chamada estéril, aquela lá já está no 6º mês de gravidez, Maria, porque para Deus nada é impossível. Aí agora tu quer ver a resposta de Maria? Você não vai ver nenhuma mais pergunta de Maria depois disso aí. Nenhuma. A próxima conversa de Maria, sabe o que é? Agora eu acredito em tudo que tu está dizendo. Faça conforme tudo aquilo que você falou. Se aconteceu com ela, também pode acontecer comigo. Eu sei da história dela, eu sei que ela vive. E se ela está vivendo o sobrenatural, eu sei que tu pode fazer em mim também. Oh, meu Deus. Deixa eu falar algo para você. A tua dor é a chave que abre o sobrenatural na vida de alguém. Eu vou repetir para você entender esse princípio de verdade. A tua dor é uma chave que abre uma porta de sobrenatural na vida de alguém. Sabe por quê? Não tem como eu levar alguém para um lugar se eu nunca estive no lugar. Às vezes eu não entendo o porquê de uma depressão, eu não entendo o porquê de um abuso, eu não entendo o porquê de uma rejeição, eu não entendo o porquê de um abandono. É o Senhor dizendo: a tua dor vai ser chave para abrir o sobrenatural na vida de alguém. A tua dor que tu está vivendo hoje vai ser um lugar que vai ser referência para a vida de alguém, de modo que quando elas veem você vivendo o propósito, a fé delas vai começar a movimentar e elas vão começar a viver o mesmo milagre. Elas vão gerar o mesmo milagre. Não tem como você levar alguém em algum lugar se você nunca esteve nesse lugar. Para de questionar Deus por suas dores. Comece a agradecer a Ele, porque o Senhor tem planos lindos para você. O Senhor está dizendo: quer saber? Você está no lugar de depressão hoje. Você está no lugar de ansiedade hoje. Você está no lugar de dor hoje. Você está no lugar de esterilidade hoje. Mas não é este lugar o teu destino. Mas você vai sair desse lugar para você também tirar pessoas deste lugar. Você vai tirar pessoas deste lugar. A fé de muitos vai ser tocada e mudada através daquilo que você vai começar a gerar de milagre. Eu me recordo agora, eu fui no Crente Podcast contar o meu testemunho. E no testemunho, um deles é eu falando em como o Senhor liberou o sobrenatural de cura sobre a minha vida e sobre a vida do meu esposo. Porque o nosso desejo e o nosso maior sonho era de ser pai e mãe. E fomos em vários médicos, e todos os médicos falaram as mesmas coisas: esquece, não tem jeito. Vocês podem gastar o que for, não é sobre dinheiro. Vocês não têm possibilidade de gerar. O último médico chegou pra gente e falou assim: vocês acreditam em Deus? Ele olhou para cima e apontou dizendo: porque eu já fiz tudo o que tinha que fazer, agora é só com Ele. E é um dos médicos referência no tratamento de infertilidade. Aquele mesmo médico que decretou isso foi o mesmo médico que na outra semana me ligou dizendo: Ruth, você não está grávida, você está super grávida. Você vai ser mãe, Ruth. Você vai ser mãe. E eu contando esse testemunho porque eu estou resumindo aqui. Assistindo o podcast estava um casal, é da nossa igreja ainda. E nós não sabíamos, eu também não sabia, que a esposa do irmão do presbítero, ela também não podia ter filhos. E ele, ao assistir aquele milagre, aquele podcast, ele orou em pensamento e fez a seguinte oração: Pai, se o Senhor fez na vida da minha pastora
o Senhor também pode fazer na vida da minha esposa. Aquela mulher fazia anos que não conseguia engravidar, útero invertido, endometriose, tantas impossibilidades, e o médico falou assim: desiste. Ele fez uma oração em pensamento. No outro mês veio positivo. No outro mês veio a notícia esperada: ela vai ser mãe. O milagre está lá na nossa igreja para você enxergar. Porque a partir do que você vive de dor e impossibilidade, outras pessoas vão ter a fé. Vai ter a fé inaugurada e vão começar a também viver o milagre. O teu milagre que você está gerando vai começar a ativar a fé de muitas pessoas, de modo que quando elas olharem para você, não vai ver o que tu está gerando também, mas vai ver o que elas vão começar a gerar. Eu não estou dizendo isso de filhos, eu estou dizendo de ministérios, eu estou falando aqui de famílias, eu estou falando aqui de propósitos, eu estou falando aqui de vida financeira. Eu não sei qual é a área-chave de impossibilidade, mas a partir daquilo que você vai viver, o Senhor vai ativar a fé de muitos, de modo que quando olharem para você, elas vão ser inspiradas a olhar para aquilo que vem dele, para aquilo que vem do Senhor, e o Senhor vai movimentar o sobrenatural. E entenda que isso não é sobre só você. O Senhor está dizendo: você está orando por um milagre, você vai começar a gerar esse milagre, mas esse milagre não é só sobre você, é sobre para um tempo e para uma geração. Pessoas a partir de hoje vão começar a gerar algo extraordinário de propósito do céu, de modo que todos, quando olharem para a sua vida e para a sua história, vão ter a sua fé ativada, e elas também vão começar a gerar algo poderoso, de tempo, de propósito, de poder, de unção e de sobrenatural neste tempo. Maria sai apressadamente, sai correndo, esse é o termo, sai apressadamente, para ir ter com Isabel, para tocar naquilo que ela está gerando, para tocar naquilo que ela está carregando. Eu quero falar para você, inspirada e na autoridade, na ousadia do Espírito Santo, pessoas vão vir de longe para ver o que você vai começar a gerar a partir de hoje. Pessoas vão vir de longe, vai chegar diante de você pelo direct do Instagram, vai chegar diante de você lá na tua casa, batendo na tua casa lá no WhatsApp, vai dizer: me conta como é que aconteceu, eu quero tocar no que você está gerando. O Senhor está dizendo: eu vou te inserir em um tempo de propósito tão grandioso, que vai vir pessoas de todo canto, de todo lugar, para tocar naquilo que você está gerando. O teu propósito vai transcender o teu lugar, a tua geografia. O teu propósito vai transcender este lugar e vai tocar em alguém lá, e essa pessoa vai vir ter com você, entendendo que eu também preciso tocar no que ela está carregando, eu também preciso tocar no que ela está gerando. E o Senhor está dizendo: vai vir pessoas de longe, vai vir pessoas de longe para ver o que você começou a gerar. Aquilo que era sinônimo de angústia, aquilo que era sinônimo de vergonha, vai ser referência de milagre, ao ponto daquelas pessoas que não queriam nem te ver do lado, vão bater na tua porta e dizer: eu quero tocar no que você está carregando. Ei, ei. Assuma teu propósito. Vá para o lugar da oração, o lugar mais alto que você pode chegar, entendendo que quando você começa a viver o teu propósito, Deus visita a tua dor, e você começa a se tornar uma referência de milagre. E agora, para terminar, quando você assume teu propósito, você começa a viver a autoridade do chamado de Deus na tua história. A Bíblia vai dizer que quando Maria chega na casa de Isabel, quando ela chega, algo grande começa a acontecer. Nós vamos entender que quando Maria chega na casa de Isabel,
o bebê no ventre de Isabel dá um salto. E Isabel, ela é cheia do Espírito Santo de Deus. E começa a acontecer algo ali que me chama muito a atenção. Eu começo a olhar para essa cena e sou convicta a entender que Isabel já carregava um chamado e um propósito grandioso, mas a dor tinha paralisado o seu chamado, o seu propósito, calado a sua boca. Isabel era uma mulher rotulada como estéril, mas a esterilidade de Isabel não estava somente no seu ventre, estava também no seu chamado. Nós vamos entender que Lucas, ele vai dar um detalhe tão lindo e tão rico que muitas vezes passamos despercebido. E qual é? Nós vamos entender que Isabel, ela era da linhagem sacerdotal, filhas de Arão. Olha o chamado poderoso dessa mulher. Você não vai ver muitas dessas mulheres na Bíblia, mas Isabel é uma delas. Isabel tinha um chamado poderoso. Ela, desde quando nasceu, Deus já tinha destinado e predestinado ela a algo grandioso e poderoso. Mas a dor e a impossibilidade esterilizou o seu chamado e o seu propósito. Porque é muito mais do que a esterilidade do lado de fora, era a esterilidade do lado de dentro, que Isabel vivia dentro dela. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as enfermidades que temos é fruto de algo emocional. Todas as doenças têm fundo emocional. A esterilidade de Isabel provavelmente era uma esterilidade que ela vivia de frustração na maternagem. Mas Deus visita exatamente este lugar de dor, e ressignifica essa dor. Há um decreto de morte, de linhagem de morte na vida de Isabel. Porque a esterilidade vem dizendo o quê? Não vai continuar sua descendência. Da mesma forma, quando nós rejeitamos cumprir os propósitos de Deus, também começamos a movimentar uma dinâmica chamada dinâmica de esterilidade. Deus nos chamou para ser profeta, sacerdócio santo, nação santa, povo adquirido, um povo referência neste tempo. Mas quando nos negamos a cumprir o propósito, uma dinâmica de esterilidade toma conta da nossa vida, de modo que isso também anula o chamado e o propósito da nossa descendência.